Oi, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre personalidade, sobre o quanto é importante a gente valorizar e saber cultivar bem a nossa personalidade. O que é a nossa personalidade, né? De maneira bem resumida, são as características que fazem com que a gente seja a gente mesmo, né? As nossas preferências, os nossos gostos, a nossa maneira de ver as coisas, de viver a vida, enfim. É um conjunto de características que fazem com que a gente seja a gente mesmo, né? E, infelizmente, a gente vive num mundo que, às vezes, caça um pouco a nossa personalidade. Porque o tempo todo, o mundo e a sociedade, de maneira geral, tenta sequestrar um pouco essa nossa personalidade ou tenta ditar, de certa forma, normas que a gente deve seguir, né? A roupa que a gente deve vestir, tenta ditar que se você é jovem, você tem que tomar uma determinada bebida, você tem que levar um determinado tipo de vida, você tem que usar um tipo X de roupa, por exemplo. Então, assim, ao mesmo tempo em que você ter personalidade e ter opinião própria, às vezes é valorizado, ao mesmo tempo, muitas vezes não é. Muitas vezes a sociedade quer impor um determinado padrão, quer colocar as pessoas assim em caixinhas e quer te obrigar a estar ali dentro daquelas caixinhas, a se adequar àquelas caixinhas. Quando, na verdade, não é bem assim, né, que a coisa acontece. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma maneira de viver, cada um tem uma maneira de pensar, e é ótimo que seja assim, né? Então, o que eu queria deixar para vocês é que tenha personalidade, seja você mesmo. Ouça as músicas que você realmente gosta de ouvir, que você realmente quer ouvir, sabe? E não ouvir a música do cantor X ou Y porque está fazendo sucesso ou por imposição da sociedade, se você não gosta daquilo. Se você é jovem, por exemplo, né? Porque eu sou jovem, então eu tenho que frequentar balada, eu tenho que pegar todas, eu tenho que beber, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, usar isso, usar aquilo, se comportar de maneira X ou Y. Não, sabe? Não é porque você é jovem que você tem que beber bebida alcoólica, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Não. Tenha personalidade, seja você mesmo, porque o que a gente vê muitas vezes hoje em dia é muitos jovens fazendo certas coisas e consumindo certas coisas, talvez não porque quer, mas por imposição social, por imposição do próprio grupo ali, né, porque os colegas fazem aquilo, o grupo, a turma faz aquilo, então eu vou fazer também. Mas às vezes nem gosta, nem quer, não faz aquilo ali de coração, sabe? Porque quer mesmo. Não, faz simplesmente por imposição social. E justamente o jovem que quer ser tão empoderado, que quer ter tanta personalidade, né, tanta opinião própria, que não quer permitir que a sociedade dite o comportamento dele, e ao mesmo tempo faz isso. Então, quer dizer, entra em contradição, porque você é jovem, você quer ter personalidade, você quer ter opinião própria, quer fazer suas próprias escolhas, então faça, sabe? Faça de fato, não fique só na palavra. Não use determinada roupa porque o seu grupo social usa, sabe? Se você não gosta daquilo, se você gosta, tudo bem. Mas se você não gosta, não tem que fazer só para agradar os outros, sabe? E o seu agrado e aquilo que vai realmente te fazer bem, te completar, sabe? Então você não tem que beber porque todo jovem bebe. Você não tem que pegar todas ou encher a cara ou usar droga, por exemplo, porque todo mundo da sua idade faz, sabe? Então vamos deixar de ser um pouco Maria vai com as outras. Você não é obrigado a fazer aquilo que você não gosta,
que não te completa, que não faz você se sentir bem ou te faz até se sentir mal por imposição do grupo social, da sociedade, ou seja lá que for, sabe? Porque você não vai ser feliz assim. E essa semana eu passei por um episódio que não foi o primeiro e também não vai ser o último, infelizmente, né? Que eu sou uma pessoa que tem voz fina de natureza, né? Isso é uma coisa biológica minha. Eu já nasci assim e mesmo com a mudança de voz da adolescência ainda continua. Eu sou um homem de voz fina, né? Eu nunca tive uma voz muito masculina. E isso é fato, a minha voz é essa, é assim. E eu sofro preconceito, né? Várias vezes, às vezes de adolescentes que riem, que tentam imitar, que vêm conversar com a gente, muda a voz pra fazer chacota, sabe, da gente. E semana passada mesmo eu passei por isso. E aí às vezes você pensa assim, mas isso aí é coisa de adolescente, de criança, de gente imatura. Você não pode ligar com isso. Você não pode esquentar a cabeça com isso. Realmente, não posso mesmo. Só que a gente é ser humano, né? E isso a longo prazo, direto você sofrendo preconceito por uma característica que é sua, que é biológica, que pertence a você, que não vai mudar provavelmente, né? Por mais que você tente trabalhar o seu psicológico e a sua autoestima para não se importar tanto com isso, mas a gente é ser humano, então não vou dizer que não chateia a gente, chateia sim, né? E se é uma pessoa com um psicológico mais fraco, se é uma pessoa que não tenta se firmar em Deus, como é o meu caso, não que eu seja diferente dos outros por causa disso, não, mas eu tento me firmar em Deus e tento entender que se Ele me criou com o cabelo que eu tenho, com o corpo que eu tenho, com a voz que eu tenho, é porque Ele me ama sim. Mas assim, eu tento, na medida do possível, construir essa consciência, mas nem sempre eu consigo. Tem dia que a gente fica mal com certos preconceitos que a gente sofre, né? Então, se você sofre preconceito porque o seu corpo não obedece os padrões da sociedade, o seu cabelo, ou sei lá, a sua personalidade, qualquer característica sua, tente pensar que você foi criado assim porque Deus te ama assim, né? Com a voz que você tem, com o cabelo que você tem, com o corpo que você tem. Então, tente trabalhar isso dentro de você. E você, pai, mãe, professor, sabe? Tente orientar as crianças e os jovens a respeitar as pessoas como elas são, sabe? Porque por mais que você fale assim, mas isso é coisa de adolescente imaturo, você não pode ligar com isso, tudo bem, mas a gente é ser humano. Então tem dia que a gente desmorona sim, sabe? Tem dia que a gente se chateia assim de ser motivo de chacota, porque a gente também é ser humano. E por mais que a gente tente trabalhar o nosso psicológico para não se chatear com isso, às vezes a gente se chateia sim, né? Então, eduque os seus filhos para respeitar os outros do jeito que eles são, né? Porque as pessoas são diferentes sim, e ainda bem, graças a Deus, né? Porque é aquele ditado: o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo, né? Então, graças a Deus que as pessoas são diferentes e viva a diferença e eduque os seus filhos, criança, adolescente, seja lá quem for, para pensar assim também, certo? Compartilhe essa mensagem, pessoal, que o mundo precisa de mais tolerância e aceitação de que nem todo mundo precisa ser como eu e gostar das mesmas coisas que eu gosto, mas respeito cabe em qualquer lugar. Valeu! Aos olhos do Pai